E aí, galera, vamos dar sequência à classificação das orações. Lembra que eu falei na última aula que quando eu tenho uma relação de subordinação, jamais se esqueça de que subordinação é uma relação de dependência entre as orações, né? Ser subordinado é ser dependente. Se houver a presença da conjunção, ela vai nos ajudar, porque a que não tem conjunção é a oração principal, a que tem conjunção é a oração subordinada. Aí eu falei que esta oração subordinada, ela tem três possibilidades. Ou ela é subordinada substantiva, ou ela é subordinada adjetiva, ou ela é subordinada adverbial. E aí eu prometi que no próximo capítulo, este no caso, eu iria explicar as diferenças entre essas três. Vamos a elas então, comigo na telinha. Olha lá. Bom, antes de a gente introduzir a telinha, se você quiser pôr essa observação lá de que a oração principal não tem subdivisão, tá, gente? Oração principal, ela já é a principal, ela é a mais importante, então ela não precisa de subdivisão. Ela por si só já se basta. Então, a oração absoluta, lá do período simples, não tem subdivisão. A oração principal, aqui do período composto por subordinação, também não tem subdivisão. As coordenadas têm. A sindética ou sindética, com aquelas 5 possibilidades, e as subordinadas também tem, tá? Então, a oração principal já é principal, já se basta, não tem subdivisão. Agora sim, as orações subordinadas. As orações subordinadas, então, não se esqueça, sempre que eu chamar uma oração de subordinada, ou ela é subordinada substantiva, ou ela é subordinada adjetiva, ou ela é subordinada adverbial. Vamos começar então falando das subordinadas substantivas. Pessoal, quando que uma oração é subordinada substantiva? Tome nota, registre junto comigo. É sempre aquelas orações que exercem alguma função sintática. Então, o que é uma oração subordinada substantiva? São aquelas orações que exercem alguma função sintática. O X da questão aqui é esse. Pessoal, nós vamos ter uma situação em que uma expressão inteira, uma oração inteira vai desempenhar uma função sintática. Professora, o que é mesmo função sintática? Opa, não faça essa pergunta. Brincadeira, pode fazer que eu respondo, mas nunca mais se esqueça. Função sintática é tudo aquilo que a gente viu. Sujeito é uma função sintática, objeto direto é uma função sintática, predicativo é uma função sintática e por aí vai. São aquelas 11 que a gente trabalhou, tá? Então, quando uma expressão inteira, uma oração inteira desempenhar uma função sintática, esta oração receberá o nome de oração subordinada substantiva. Para você entender melhor, é o seguinte, vamos lá. Imagina uma situação que eu tenho assim, ó. Ele disse a verdade. Nós já sabemos que o disse, nesse contexto, é um VTD. Quem diz algo, né? Então ele é um verbo transitivo direto. Ele disse o quê? A verdade. Então observe. Ele disse a verdade, é um período que a gente já analisou como período simples, porque tem só um verbo, o verbo dizer, consequentemente só uma oração. Então é um período simples, é uma oração absoluta. Agora vamos supor que no lugar de falar que ele disse a verdade, eu dissesse, ele disse que sabe a verdade. Observe, pessoal, o nosso verbo dizer continuou sendo um VTD, continuou sendo um verbo transitivo direto, continuou exigindo um complemento aqui, no caso, sem preposição. Quem diz algo. Só que ao invés de eu falar que ele disse a verdade, eu falei que ele disse que sabe a verdade. Então, observem que agora, essa expressão todinha, que sabe a verdade, a expressão inteira, completou o sentido do verbo dizer. Respondeu à perguntinha que eu fiz para o verbo dizer. Quem diz algo. Eu poderia ter falado, ele disse. Disse o quê? A verdade. Só que agora eu falei que ele disse o quê? Que sabe a verdade. Eu tenho toda uma oração desempenhando o papel de OD, de objeto direto, do VTD que ficou para trás. Então, esta oração inteira será uma oração subordinada substantiva. É oração porque tem verbo, sabe, verbo saber. É subordinada porque depende da outra, só surgiu em função da outra. E é agora, então, subordinada substantiva porque exerceu o papel, a função sintática de objeto direto. Então, na tela comigo, olha lá. O garoto disse que sabe a verdade. Então, vamos lá. Nós temos disse, que é o verbo dizer, e nós temos sabe, que é o verbo saber. São dois verbos, sem chance alguma de ser locução verbal, né? Nem é por causa da interferência da palavrinha aqui, que a gente viu que a locução verbal pode ser intercalada, mas não é locução verbal porque se fosse, o último verbo tinha que estar na forma nominal, né? A gente não tem forma nominal aqui, nem infinitivo, nem gerúndio, nem particípio. Nós temos verbos conjugados, disse, sabe. Então, são verbos lá
conjugados, né? Então, são 2 verbos, são 2 orações. Depois do verbo, a gente circula a nossa princesinha, que é a palavrinha que, e aí a gente passa a barra. Então, o garoto disse, é a nossa primeira oração. Que sabe a verdade, é a nossa segunda oração. Está nítida a relação de dependência entre elas, né? O garoto disse, não tem sentido completo. Então, a gente vai anotar aqui que é um VTD. Nesse contexto, quem diz algo. E que sabe a verdade, se eu falar só assim, né? Eu percebo que surgiu... Gente, cuidado. Se eu falar só que o garoto sabe a verdade, tem sentido. Mas lembrem-se, se uma depende da outra, é suficiente para eu falar que é subordinação. O garoto disse o quê? Deixei algo no ar, pronto, não precisa nem de ler a segunda. É suficiente para eu chamar de subordinação, tá? Bastou uma precisar da outra, é subordinação. Então, é nítida aqui a relação de dependência. Então, nós temos nitidamente aqui um período composto por subordinação. Como a palavrinha que é a nossa conjunção, aparece na segunda, já sabemos que, então, a nossa primeira aqui vai ser oração principal. A gente pode até usar a siglazinha OP, tá? Então, OP vai ser a oração principal. OP, oração principal. O garoto disse. A segunda oração, então, é uma oração subordinada. Porque ela surgiu só, ó, é oração porque tem verbo, o verbo saber. É subordinada porque só surgiu em função da outra. Eu só dei essa informação aí porque eu tinha falado que o garoto disse algo. Agora, ela vai ser, então, uma oração subordinada substantiva, pessoal. Porque a minha oração inteira, esse pedacinho todinho aqui, ó, exerce uma função sintática. Que função sintática é essa no caso? De OD, de objeto direto. Por isso, ela vai receber o nome de oração subordinada substantiva, objetiva, direta, tá? Então, pessoal, é o seguinte, oração subordinada substantiva, objetiva, direta, nada mais é que o próprio objeto direto com o verbo lá dentro. Não se assuste, não se apavore com o tamanho do nome. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quando a gente vê esse nome desse tamanho, costuma apavorar. Não se apavore, tamanho não é documento, né? Não vamos nos apavorar aqui com o tamanho do nome. Assim, se eu entendi direitinho o que é um VTD com OD, oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta, é o próprio objeto direto, galera, só que agora com o verbo lá dentro. Então, veja bem, nem todo OD eu posso... Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nem todo objeto direto é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque nós já sabemos exaustivamente que o quê? É isso aí. Que oração tem que ter verbo lá dentro. Então, se eu tenho um OD sem verbo lá dentro, ele não é oração. Então, por exemplo, o garoto disse o quê? A verdade. Então, esse pedacinho, a verdade, é um OD, é um objeto direto, porque completou o sentido de um VTD, mas ele não é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque não tem verbo lá dentro. Mas se eu falar que o garoto disse quer saber a verdade, só porque eu pus o verbo aqui, continua sendo OD. Não é errado eu falar que isso é o OD. Só que esse objeto direto com verbo, eu vou chamar de oração. Tudo que tem verbo é oração. Então, nem todo objeto direto é oração. Mas toda oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, é, antes de mais nada, o que, gente? Um objeto direto, tá? Então, na tela outra vez, olha lá. O garoto disse o quê? Que sabe a verdade. Esse pedaço todo aí, que sabe a verdade, é o nosso objeto direto, porque completa o sentido do verbo dizer, e por ter um verbo lá dentro, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, é oração porque tem verbo. É subordinada porque surgiu em função de uma outra principal. Então, existe ali uma relação de dependência. É substantiva porque a oração inteira desempenha uma função sintática. E é objetiva direta porque a função sintática desempenhada por ela é, então, de objeto direto, tá? Então, observe. O que é uma oração subordinada substantiva? É uma oração, então, que desempenha alguma função sintática. E aí, gente, ela vai receber exatamente o nome dessa função sintática, tá? Olha só. Na nossa telinha, então, agora, mais uma vez, eu vou apagar tudo, só para ficar menos bagunçado. Nós vamos anotar o seguinte, oração subordinada substantiva, ela tem 6 possibilidades. Então, é o seguinte, pessoal, nós vimos que existem 11 funções sintáticas, mas não são as 11 que podem virar oração.
tá? Então, tome nota, das 11 funções sintáticas, 6 podem se transformar em oração. Então, das 11 funções sintáticas, lembra que para recordar as 11 é só fazer aquela divisão de 4 grupos, a dupla dinâmica, sujeito e predicado, o quarteto ligado ao verbo, OD, OI, adjunta adverbial e agente da passiva, o quarteto ligado aos nomes, complemento nominal, adjunta nominal, aposto e predicativo, e o termo isolado, que é o vocativo. Então, das 11 funções sintáticas, 6 podem se transformar em oração. É a mesma coisa, só que com um verbo lá dentro, tá? Então, o que faz uma oração subordinada substantiva? Desempenha uma função sintática. Nós temos 6 possibilidades, essas 6 possibilidades são exatamente classificadas em função do termo da oração, da função sintática que ela vai desempenhar, tá? Vamos seguir então na sequência. Objetiva direta, que a gente acabou de ver, né? Ela desempenha então o papel, a função de um OD, de um objeto direto. Consequentemente, pessoal, a objetiva indireta vai então desempenhar um papel, uma função de OI, de objeto indireto. Olha lá, o garoto necessita de que a verdade seja dita. Nós temos 2 verbos, necessita, que é o verbo necessitar, e seja, que é o verbo ser. Se são 2 verbos, são 2 orações. Se são 2 orações, é um período composto. Aí eu vou procurar a minha princesinha. Agora, prestem atenção no que eu vou te dizer. Lembrem-se de que as conjunções tradicionalmente introduzem oração. Tome nota, tome nota. Se a conjunção estiver preposicionada, a preposição fica junto com ela. Se a conjunção estiver preposicionada, a preposição fica junto com ela. Então, vamos lá? O garoto necessita. Aqui você passa a barra. Aqui acabou uma informação. Porque aí você faz a perguntinha básica. Necessita de quê? Quem necessita, necessita de algo. E de que o garoto necessita? De que a verdade seja dita. Então, esse pedacinho inteiro funciona como objeto indireto. Então, pessoal, o verbo necessitar é um VTI. Quem necessita, necessita de algo. A preposição, então, fica junto com a conjunção, tá? Então, lembrem-se, tradicionalmente, qual é a palavrinha que introduz a oração? É a princesinha, é a conjunção. Se ela estiver preposicionada, a preposição fica junto com ela, tá? Então, a preposição fica lá na segunda oração. Então, lá em cima a gente circulou apenas o que. Aqui a gente vai circular o de que. A preposição fica junto com a conjunção. Então, o garoto necessita. Essa é a primeira oração, põe lá a oração principal. Então, aqui nós temos a OP, oração principal. De que a verdade seja dita, é a segunda oração, é oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então, é oração porque tem verbo. É subordinada porque depende da principal, surgiu em função da principal. É substantiva porque exerce função sintática e é objetiva indireta porque exerce a função de objeto indireto. Observem agora, eu vou apagar aqui só para ficar melhor de vocês visualizarem. Observem agora que a minha palavrinha de está entre parênteses. O que isso significa? Isso significa que mesmo que ela não aparecesse, você iria considerar esse enunciado como objeto indireto. É que o povo brasileiro tem mania de engolir as coisas. Então, às vezes, ao invés de falar assim, ó, o garoto necessita de que a verdade seja dita. Eu falo simplesmente, eu não, o povo por aí. Mas, enfim, o garoto necessita que a verdade seja dita. Galera, mesmo, cuidado, não vai cair nessa pegadinha. A Fumark não costuma fazer essa maldade, não, tá? Mas vamos supor que faça, a gente tem que estar pronto para isso. Mesmo que a preposição não apareça ali. Vamos supor que o enunciado seja esse. O garoto necessita que a verdade seja dita. Você vai olhar para esse que e falar, opa, não está preposicionado, não pode ser objeto indireto. Quem manda no subordinado é o principal, fica a dica. Vamos voltar na tela para você entender melhor. A dica é, para você classificar uma oração subordinada, olhe para a principal. Gente, a oração subordinada, vamos supor que o D não tenha aparecido. Vamos supor que se fosse aparecer na prova, esse pedacinho aqui, ó. Que a verdade seja dita. Você não vai classificar isso daí sem olhar para a principal. Quem manda no subordinado é o principal. Qual foi, então, esquece o D, faz de conta que o D não apareceu, faz de conta. Qual foi, então, a última palavrinha? Foi o necessita. Quem necessita, necessita de algo. Então, é um VTI. Você vai considerar isso aqui como OI do mesmo jeito, tá? Então, cuidado. Lembrem-se, para classificar uma oração subordinada, a dica é olhar para a principal. Quem manda no subordinado é o principal. Quando eu olho para a principal e percebo geralmente a última palavra, que a última palavrinha da principal foi um VTD, então a oração subordinada inteira funcionou como OD. Ela é objetiva direta. A última palavrinha foi um VTI, então a oração inteira funcionou como OI. Ela é objetiva indireta, tá? Cuidado, eu estou dizendo geralmente de última palavra.
E o mais importante não é ser a última, se não é. O mais importante é, volta comigo na tela, observar que é o seguinte. Então, vamos apagar as anotações mais uma vez, para a gente visualizar melhor. E vamos observar lá. Frase 1. O garoto disse que sabe a verdade. Nós vimos que o primeiro enunciado era o garoto disse. Então, observem que, independentemente desse disse ter sido a última palavra ou não, que eu poderia colocar aqui, o garoto disse ontem, né? Poderia pôr uma palavra aqui só para te confundir. O mais importante é que você perceba. O garoto disse ontem alguma coisa. E esta coisa que ele disse ontem apareceu lá na outra oração. Por isso, a outra oração é objetiva direta. Então, o que eu tenho que olhar? Quem da principal que ficou no ar? Se quem ficou no ar foi um VTD, a minha oração inteira é um OD. Se quem ficou no ar foi um VTI, a minha oração inteira é um OI. Tá vendo? Então, esse é o segredo. Geralmente é a última palavra, mas não necessariamente a última. Então, para a gente classificar uma oração subordinada, nós devemos olhar a oração principal. Veja quem ficou no ar na oração principal. Se quem ficou no ar foi o VTD, a oração inteira é o OD, é objetiva direta. Se quem ficou no ar foi o VTI, a oração inteira é o OI, é objetiva indireta. Beleza? Vamos seguir, ó. Completiva nominal. Perceba agora que quem vai ficar no ar vai ser um nome, ó. O garoto tem necessidade. Aqui vai ser a primeira oração. Olha o verbo ter. E observe que agora a perguntinha que eu faço não é para o verbo ter, não vai cair na pegadinha. O verbo ter é um VTD. Mas o garoto tem. Ele tem o quê? Necessidade. Agora, necessidade de quê? Tá vendo, gente? O segredo é você olhar, não é só para o verbo, é para quem ficou no ar. Na nossa oração principal tem um VTD, mas esse VTD foi respondido. Quem tem, tem algo. E o que o garoto tem? Necessidade. Está aqui o meu OD, está respondido. Agora, quem tem necessidade de algo. Então, de que a verdade seja dita. Essa oração inteira funciona como complemento nominal, por isso ela chama oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Oração porque tem verbo, subordinada porque surgiu em função de uma outra principal, substantiva porque exerce função sintática e completiva nominal porque a função sintática dela, então, é de complemento nominal. Tá vendo? Então, observe que você tem que tomar cuidado quem que fica no ar. Quem ficou no ar agora foi o nome. Necessidade é nome. Lembra daquele macete de olhar para quem que eu faço a perguntinha. Então, eu vou classificar uma oração subordinada em função da principal, mas não é de qualquer palavra da principal, né? Então, se quem ficou no ar foi o VTD, então essa oração é objetiva direta. Se quem ficou no ar foi o VTI, essa oração é objetiva indireta. Se quem ficou no ar foi o nome, essa oração é completiva nominal. Tranquilo? Agora vamos ver que quem vai ficar no ar vai ser um VL. Olha só, aqui eu tenho é, que é o verbo ser, e eu tenho seja, que é outra vez o verbo ser. Não tem problema, tá, pessoal? Se o mesmo verbo aparecer 10 vezes, ele vai representar 10 orações. Cuidado com isso. Mesmo que foi o mesmo verbo que é o verbo ser, mas eles têm ocorrências diferentes. São contextos diferentes para ele. Então, você considera que são 2 orações. A princesinha, que geralmente traduz a oração, está aqui, né? Então, meu desejo é, primeira oração. Que a verdade seja dita, segunda oração. Observe que agora, quem ficou no ar foi um VL. Gente, eu poderia falar que meu desejo é bom, que meu desejo é ruim, que meu desejo é perigoso, que meu desejo é inocente, que meu desejo é indecente, que meu desejo é terrível, que meu desejo é maravilhoso, que é impossível. Eu poderia caracterizar de 1000 formas o meu desejo. Mas no lugar de escolher um adjetivo, uma característica para ele, eu falei lá, ó, que meu desejo é que a verdade seja dita. Então, nesse contexto, quem manda é o contexto, toda esta expressão está relacionada ao meu VL que ficou para trás na oração principal. Companheirinho de VL, quem é? É o predicativo, tá? Escreve bem grande aí. Companheiro de VL é o predicativo. Companheiro do verbo de ligação é o predicativo. Então, se quem ficou no ar foi um VTD, a minha oração subordinada substantiva é objetiva direta. Se quem ficou no ar foi o VTI, a minha oração subordinada substantiva é objetiva indireta. Se quem ficou no ar foi um nome, a minha oração subordinada substantiva é completiva nominal. E agora, se quem ficou no ar foi um VL, um verbo de ligação, a minha oração subordinada substantiva é predicativa. Tranquilo? Beleza? Então, o X da questão é olhar sempre a estrutura lá da principal. Classifique a oração subordinada sempre em função da principal. Veja quem deixou algo no ar na principal. Agora eu tenho uma boa notícia e uma má ao mesmo tempo. Só tenho um desejo nesta vida, 2 pontos. Circula esses 2 pontos. Galera, é o seguinte, a boa notícia é, anota aí, escreve bem grande.
Só um tipo de oração pode apresentar 2 pontos. Só um tipo de oração pode apresentar 2 pontos. Oração subordinada substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Aquela que tem a função, então, de aposto. Então, veja bem, a boa notícia é, viu 2 pontos, não perde seu tempo, não vai marcar nenhum tipo de oração que não seja apositiva. A única oração que tem 2 pontos é a oração subordinada substantiva apositiva. Esta é a boa notícia. A má notícia é que justamente por ser tão simples, quase não cai nas provas da FUMARC. É raro uma prova da FUMARC cobrar esse tipo de oração, mas eu não posso deixar de falar dela, tá? Então, viu 2 pontos, não perde seu tempo. Oração subordinada substantiva apositiva. Então, vamos lá. Oração subordinada substantiva é aquela que exerce alguma função sintática. São 6 as possibilidades. Objetiva direta, quando completa um VTD lá da oração principal, sempre em relação com a principal. Objetiva indireta, quando completa um VTI lá da oração principal. Predicativa, quando completa um VL lá da principal. Completiva nominal, quando completa um nome transitivo lá da principal. E apositiva, quando tem 2 pontos. Apositiva é bom demais, tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos para a nossa última oração subordinada substantiva, talvez a mais difícil, por isso mesmo a mais cobrada, né? A subjetiva. Subjetiva, escreva aí, é aquela que tem a função de sujeito. Subjetiva é a que tem função de sujeito. Mas aí tem uma dica, ela é difícil porque ela confunde com as outras, mas tem uma dica para facilitar a nossa vida, tá? Escreva aí, dica. Só posso chamar. Vamos lá, escreve aí. Só posso chamar uma oração subordinada substantiva de subjetiva. Então, só podemos chamar uma oração subordinada substantiva de subjetiva se, somente se, não encontrarmos o sujeito na oração principal. Se, somente se, não encontrarmos o sujeito na oração principal. Então, comigo na tela, olha só, pessoal. Nós vamos voltar lá atrás, naquele lá. O garoto disse que sabe a verdade. Observe que na oração principal, eu estou encontrando o sujeito aqui, ó. O garoto, tá vendo? Então, sem chance de a outra ser subjetiva. Só posso chamar uma oração subordinada substantiva de subjetiva se, somente se, eu não achar sujeito na oração principal. Olha aqui o sujeito nítido pra gente, o garoto, tá vendo? Na sequência, olha lá de novo o garoto. Na predicativa lá, o sujeito tá aqui, ó, meu desejo, isso aqui é o sujeito, põe lá, meu desejo. Aqui o sujeito tá, cuidado, tá oculto, mas tá lá, só tenho um desejo, quer dizer que eu só tenho um desejo. Eu falei que se não achar, eu não falei que tem que estar explícito, cuidado. Só tenho um desejo, eu só tenho um desejo. Então, mesmo que esteja implícito, ele está lá. Então, só posso chamar uma oração de subordinada substantiva se, somente se, eu não achar de forma alguma o sujeito na oração principal. Porque aí eu vou dizer que a oração inteira subordinada vai ser sujeito da outra. Quer ver? Vamos lá? Olha minhas estruturas. Essa aqui, como ela é um pouquinho mais complexa, eu pus, então, mais exemplos. Importa que a verdade seja dita. Nós temos aqui importa, que é o verbo importar, e temos seja, que é o verbo ser. São 2 verbos, são 2 orações. Já sabemos que esta princesinha aqui nos ajuda a passar a barrinha. Então, pessoal, é o seguinte, importa. Isso é nosso AP, isso é a nossa oração principal. Agora me diga, onde está o sujeito dessa oração? Se você olhar só para ela, você não vai encontrar. Então, nesse tipo de situação, é que nós vamos afirmar que esta oração inteira funcionou como o sujeito dela. É, então, a oração, porque tem verbo, subordinada, porque surgiu em função da outra, substantiva, porque exerce função sintática, subjetiva, então, porque a função sintática que ela vai exercer é de sujeito da outra oração, tá? Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva é aquela que exerce a função sintática de sujeito da oração principal, quando eu não acho o sujeito na minha oração principal. Vamos seguir, ó? É fundamental, primeira oração, que a verdade seja dita, segunda oração. Então, onde está o sujeito de é fundamental? Na oração inteira, tá vendo? Sabe-se, aqui é pegadinha horrorosa. A tendência do aluno é pensar, sabe, VTD e chamar isso aqui de OD. Cuidado, pessoal, não é assim que nós vamos analisar, tá? Por quê? Para eu chamar uma oração de objetivo direto, eu tinha que achar o sujeito lá na outra. Olha lá, sabe-se. Cadê o sujeito dela?
essa oração inteira aqui é o sujeito dela. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Quando você olhar para OP, para a oração principal, e não achar o sujeito lá, quer dizer que a outra oração inteira funciona como o sujeito dela. Geralmente são as estruturas, ó, importa, é importante, é fundamental, é necessário, é preciso, sabe-se, convém. Esse tipo de estrutura costuma fazer a outra oração ser... põe aí dica também. É muito comum que as seguintes estruturas, então, sabe-se, importa, é necessário, é importante, é preciso, convém. Então, essas estruturas na principal costumam fazer a outra oração ser subjetiva. Então, quando na principal você enxergar, olha na telinha, ó, importa, é fundamental, sabe-se, tá vendo? Então, quando você enxergar esse tipo de estrutura na oração principal, o mais provável é que a outra seja subjetiva. Mas para ter segurança, observe se você de fato não achou o sujeito na oração principal. Não posso chamar uma oração subjetiva se eu já tenho o sujeito da principal, porque a subjetiva é justamente o papel de sujeito da principal, tá? Gente, sei que parece um pouco confuso, porque são muitas informações, mas nós vamos resolver questões, não fique ansioso. Na próxima aula, imperdível mais uma vez, nosso próximo capítulo, porque nele nós vamos resolver questões fresquinhas de concursos recentes, e aí vocês vão entender como que esse conteúdo é cobrado, tá? Mas antes da próxima aula, para a gente fechar esse encontro, vamos agora falar, pessoal, das orações subordinadas adjetivas, bem mais light, bem mais tranquilas, essas aqui. Então, lembrem-se, quando que é oração? Quando tem verbo. Quando que é subordinada? Quando depende de uma outra chamada de principal. Quando que é subordinada substantiva? Quando exerce função sintática. Aí nós temos 6 possibilidades. Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa e subjetiva. Agora, quando que ela é adjetiva? O nome disso tudo, né, gente? Adjetiva. Quando ela indica uma característica, tá? Então, vamos lá? Orações subordinadas adjetivas. Tome nota, registre aí, por gentileza. Caracterizam um ser que aparece na oração principal. Caracterizam um ser que aparece na oração principal. Então, esse nomezinho adjetiva diz tudo, da característica. E da característica quem? A um ser que está lá na principal. Eu só não posso me esquecer jamais que antes de ser adjetiva, antes de ser substantiva, ela é subordinada. Então, se ela é subordinada, sempre em relação com a principal, tá? A subordinada, então, substantiva, na função sintática que ela exerce com relação a alguém que ficou na principal. E na subordinada adjetiva, a característica que ela vai atribuir a um ser lá da principal. Tranquilo? Então, agora, gente, a boa notícia é que as adjetivas, elas são apenas 2 possibilidades, tá? Aliás, gente, antes de eu seguir nas possibilidades, é que eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu falei na próxima aula, não é bem a próxima, não. Essa aula nós vamos, lembrem-se, as subordinadas são substantivas, acabamos de ver. Adjetivas, estamos vendo agora. Ainda tem as adverbiais. Então, este encontro nosso é o nosso 11º encontro número 11. No encontro de número 12, no 12º encontro, eu vou trabalhar as adverbiais e aí sim no outro a gente vê as questões, tá? Eu não posso deixar faltando as adverbiais. Então, lembrar, oração subordinada, ela pode ser substantiva quando ela exerce função sintática. Ela pode ser adjetiva quando ela dá característica a um ser que ficou lá na principal. E tem ainda a adverbial. Se é adverbial, já sabe, ó, circunstância. Nós vamos ver no próximo capítulo adverbial, aí depois as questões. Mas agora vamos voltar, então, para adjetivo. Endoida não. Vamos lá. As adjetivas podem ser de 2 tipos, pessoal. Ou elas são explicativas, ou elas são restritivas. Só tem essas 2 possibilidades para ela. Então, se você tem segurança de afirmar que uma oração é subordinada adjetiva, falar se é explicativa ou restritiva vai ser bem tranquilo. Se você já tem aí 50% de chance, né? A regrinha é a seguinte, tome nota, que é importantíssimo isso. As explicativas sempre, não tem exceção. Olha que boa notícia. É sempre mesmo, sem exceção. Ela sempre se separa da principal. Aliás, eu não vou anotar, não tem bolando muito, você anota aí, tá? Ela sempre se separa da principal por pontuação. Oração subordinada adjetiva explicativa, sempre, não tem exceção, se separa da principal por pontuação. Olha o meu exemplo na tela.
Os políticos, que são honestos, merecem nosso respeito. Galera, observe, os políticos, vírgula, que são honestos, vírgula, merecem nosso respeito. Vamos agora confrontar com a de baixo? Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. O aluno olha rapidinho e pensa que é a mesma frase. Não é. A frase de baixo não tem vírgula. Então, vai na restritiva e põe nunca, nunca se separa da principal por pontuação. A explicativa sempre tem pontuação. A restritiva nunca tem. Então, observem que classificar uma oração em adjetiva, restritiva, explicativa é fácil. É só você olhar se tem pontuação. Se houver pontuação separando a subordinada da principal, então ela é subordinada adjetiva, explicativa. Se não tiver, ela é restritiva, simples assim, tá? Então, oração subordinada adjetiva é aquela que atribui uma característica a um ser da oração principal. Se tiver separada da principal por pontuação, ela é adjetiva e explicativa. Se não tiver pontuação, ela é adjetiva restritiva. Mas agora comigo na tela, vamos comparar a semântica, o sentido das duas orações. Uma vez que você já sabe qual que é qual, é o seguinte, galera. Restritiva, o nome já diz, ela restringe. Ó, restritiva, ela restringe, ela delimita. Então, aqui você vai pôr a palavrinha alguns. Qual que é o contrário, o antônimo, a relação de antonímia com alguns? Todos, né, pessoal? Então, sobrou aqui para cima serem todos. Como assim? É o seguinte, então veja bem. Oração tem verbo. Subordinada porque tem uma relação nítida de dependência com a outra que é a principal. Adjetiva porque atribui característica, que são honestos, né? Atribui uma característica ao ser lá da principal, que são os políticos. Explicativa, sempre com pontuação separando da principal. Restritiva, nunca com pontuação. Beleza. Restritiva, restringe. Então, se restringiu, são alguns. A explicativa é o contrário, então ela generaliza, são todos. Vamos lá na tela? Olha só. Vamos supor que a prova não te perguntou a classificação. Mandou você diferenciar o sentido. Os políticos, vírgula, que são honestos, vírgula, merecem nosso respeito. Vamos confrontar agora com os políticos que são honestos merecem nosso respeito, sem pontuação alguma. Galera, é o seguinte, a que tem pontuação é explicativa. A explicativa, ela vai sempre generalizar. Então, o que a frase 1 está dizendo pra gente? Ela está dizendo que todos os políticos são honestos e que, por isso mesmo, todos merecem nosso respeito. Infelizmente, sabemos que essa frase não é verdadeira, né? Não são todos que são honestos, mas a frase está dizendo isso, independentemente da verdade. Então, a oração subordinada, adjetiva, explicativa, isso é bem grande aí, generaliza. Oração subordinada, adjetiva, explicativa, generaliza. Então, o que ela está dizendo? Que todos os políticos são honestos, por isso mesmo, todos merecem nosso respeito. O contrário, o nome já diz tudo, restritiva, ela restringe, ela delimita. Apenas alguns políticos são honestos e somente esses que são honestos é que merecem o nosso respeito. Tranquilo? Beleza? Agora, então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar das adverbiais, que são as que indicam circunstâncias. Aguardo vocês. Até o nosso próximo encontro.